Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você ama, que você adora, que eu sei, que você maratonou em 2022 e tá pronto para maratonar mais episódios em 2023. A gente tem novidades para 2023. Você que ouviu o episódio do Começar, Parar e Continuar, sabe que temos uma novidade no Começar, que é justamente a presença do Branding Tudo Podcast agora na versão em vídeo. Só que ainda não está disponível. Você está ouvindo aqui no Spotify essa semana, você não está me vendo, mas em breve esses episódios estarão todos no canal. Estarão todos no YouTube. E se você já quiser começar a me seguir agora para acompanhar quando os episódios em vídeo estiverem disponíveis, super simples. youtube.com/Galileu Nogueira. Sim, o YouTube agora inventou que tem um arroba depois do barra. Não entendi o que era, mas beleza. Se você quiser procurar na própria caixa do YouTube mesmo, na busca, @Galileu Nogueira, você também vai achar. Então, se você já quiser se inscrever, lá tem um vídeo nesse exato momento, então tudo bem. Você vai estar vendo agora, né, esse episódio com vários outros no ar, lá em fevereiro. Segura que fevereiro vai ter. Mas se você já não quer perder nenhum episódio, já entra lá, já se inscreve. Ele tá paradinho, mas já já ele vai ter um monte de vídeo para você assistir, beleza? Bom, eu sempre lembro vocês que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, eu tenho mais de 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. Me Poupe, Oracle, 99, Ambev, LiveUp, Whirlpool e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é justamente eu compartilhar a minha experiência profissional para que você possa se inspirar, aprender comigo, aprender com os meus erros e os meus acertos, assim como também dos meus convidados. Lá no final do episódio eu vou te lembrar de você dar aquelas velhas 5 estrelinhas, porque o Spotify adora quando a gente faz isso. O Apple Podcasts adora, porque ele sinaliza, ele simplesmente fala para você que a gente fala para a plataforma quando a gente dá 5 estrelinhas, que se você gostou desse episódio, mais gente vai gostar provavelmente e o algoritmo vai recomendar para mais pessoas. Então assim, não esqueçam de fazer isso, mas lá no final do episódio eu vou te lembrar de fazer isso também. E um último aviso antes da gente começar o episódio de hoje, que tá muito legal. Nossa, o episódio de hoje é um episódio que vai ajudar você a planejar sua marca de um jeito incrível para esse ano. Esse é um mês do planejamento. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lembrar que a lista de espera para a turma 9 do BDP Imersão já está aberta. Turma 9 vai acontecer em março de 2023, ou seja, a gente tem 2 meses para se planejar, para se programar, para que você assine a lista de espera no galileunogueira.com/BDP, B de branding, D de dado e P de perto. Coloca seu nome lá, seu e-mail e você vai ser avisado em primeira mão assim que as vagas abrirem. Vale lembrar que as vagas são limitadas, são 70 vagas. Na turma passada a gente teve o limite de vagas, ou seja, assim que a matrícula abrir, quem está por e-mail recebe primeiro o aviso, depois a gente abre para o Instagram. Então se você não quer perder a próxima vaga, vai que vai e se registra no site, beleza? Bom, vamos ao episódio de hoje. Vocês não estão me vendo, mas quem está me ouvindo, eu preciso descrever que eu estou com fichas na mão, porque agora o episódio está super organizado, agora tem ficha, agora tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão, tem fechamento, tem tudo. Então, se você ainda não está me vendo, logo menos você vai ver, mas a gente tem um episódio super especial hoje, que é justamente um episódio focado no mês do planejamento. Começo de ano é sempre assim, é aquele momento que a gente está planejando a marca, momento que a gente quer definir KPIs, métricas, OKRs, a gente quer definir alguns objetivos, a gente está terminando de posicionar a marca, está terminando de construir marca. E aí, eu sei que esse mês vão ser só episódios para te ajudar no planejamento. Geralmente, nas empresas que eu passei, janeiro e fevereiro são os meses que a gente está definindo o planejamento, fevereiro é o mês que a gente está ali aprovando, vem o carnaval, dá uma pausa e a marca começa a trabalhar depois de março. Só que eu estou fazendo os episódios em janeiro, por quê? Porque algumas marcas já têm ativação no carnaval. Ou seja, eu preciso ensinar vocês logo em janeiro para se preparar para fevereiro, porque carnaval vai sendo cedíssimo. 15 de fevereiro já tem carnaval, então assim, vai que vai. Eu acho que esse episódio vai te ajudar muito, beleza? Bom, esse episódio também tem uma coisa nova, que eu nunca fiz isso aqui. Os gatilhos, aqueles gatilhos que vocês adoram. Mentira, vocês não adoram, mas eu vou fazer, claro. A gente tem um gatilho que eu vou fazer um teste. Vou fazer um teste com vocês. No final desse episódio vai ter uma dica para quem tem pouca verba para investir em branding esse ano. Só vou falar isso agora, beleza? Bom, fica aí agora. Fica até o final, porque eu sei que você vai aprender coisa nova, beleza? Bom, o episódio de hoje, gente, eu tô chamando de A Regra do 70-30. Esse é o episódio que você vai ouvir hoje. O que é essa regra do 70-30? Meu Deus, já falei tanto dessa regra, já falei no post no Instagram, já falei no LinkedIn, já falei aqui no podcast, mas eu nunca fiz um episódio específico para isso.
Como a gente está no mês do planejamento de marca, eu falei, não, acho que faz sentido ter um episódio dedicado para explicar essa regra do 70-30. Então vamos lá. A regra do 70-30 é uma regra que eu uso para minha divisão de investimento em construção de marca. Então toda vez que a gente vai fazer um plano de comunicação, a gente precisa entender que para construir imagem, a gente tem que ter dinheiro. A gente tem que fazer comunicação, a gente tem que fazer publicidade. Então existe uma discussão que não dá para construir marca se você não tem investimento. Eu sei que branding é uma disciplina muito injusta, muito ingrata, que quase não recebe investimento nas empresas, mas se você tem um investimento que seja mínimo, você tem que aplicar a regra do 70-30 para ser efetivo nesse investimento. Então, antes da gente começar a explicar a regra, eu tenho que te lembrar que para construir marca não é fácil. Vocês já sabem disso, eu já falei isso muitas vezes. O consumidor médio vê entre 4 a 10 mil anúncios por dia. A gente teve no ano passado mais de 300 mil pedidos de registro de marca no INPI só no Brasil. Então, a primeira premissa é que construir marca não é fácil. Ela vai levar tempo, ela leva investimento, ela tem uma concorrência acirradíssima e tem um investimento em publicidade muito disputado. Vale também lembrar que o consumidor não está só olhando para a sua categoria. Então, se você é uma marca de alimentação, ou se você é um banco, e você acha que com pouco dinheiro você vai construir sua imagem porque você tem poucos concorrentes, não esqueça que a cabeça do consumidor é uma só. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está preparando, ao mesmo tempo que ele está prestando atenção em um banco, ele está prestando atenção num desodorante, ele está prestando atenção num computador, num iPhone, num fone de ouvido, ele está prestando atenção em diversas outras categorias e outras marcas e outros momentos e outras necessidades. Então não se engane achando que porque você tem pouco concorrente, o consumidor está de olho em você e ele lembra de você muito fácil. Ele vai dividir a sua atenção com N outras categorias, N outros produtos, beleza? Então tenha essa premissa em mente. Quando o seu chefe vier perguntar, nossa, mas a gente tem poucos concorrentes, o nosso produto é único e ele é excelente, lembre o seu chefe que a atenção desse cliente é dividida com N outras categorias e N outros investimentos que levam bastante publicidade, que estão o tempo inteiro conversando com esse consumidor e dividindo a atenção com ele, beleza? Vamos lá. Então, a regra do 70-30 é uma regra de mídia e produção. Como que funciona essa regra? Alguns estudiosos, ao longo do tempo, começaram a perceber que quando a gente recebia uma verba para fazer um investimento em comunicação, em publicidade, a gente tinha sempre uma separação. Uma verba você ia gastar para fazer a produção dessa comunicação, ou seja, gastar com agência, com produtora, com locação, com figurino, com maquiagem, com figurante, com brinde, você ia gastar com cenografia, enfim, você gastaria com produção. Geralmente os gastos em produção eles vão ser acompanhados exatamente do que a marca quer construir. Então, se eu tenho uma marca que quer construir uma percepção de qualidade muito maior, quando ela quer ser vista como premium, por exemplo, ou ela quer ser vista como superior ao seu concorrente, ela vai acabar gastando mais em produção. Por que ela vai fazer isso? Ela vai gastar mais em material, em acabamento, ela vai gastar mais em bastante outras coisas que constroem percepção de qualidade. Só que no momento que você está fazendo a publicidade, ou seja, não adianta você gastar a sua verba inteira, por exemplo, num evento. Você pegou um evento, pegou o melhor stand do evento, o maior stand do evento, com a melhor localização do evento. Você foi lá e construiu o stand com os melhores acabamentos. Um piso vinílico, um letra caixa, você colocou LED, você colocou neon, você colocou jardim vertical, você fez um monte de coisa e deixou seu stand com uma percepção de qualidade enorme para sua marca. Só que a gente tem que lembrar que as pessoas precisam saber que isso foi feito. E, de novo, lembra que eu acabei de dizer que as pessoas disputam a atenção? Então, no momento em que você gasta toda essa energia e todo esse dinheiro para fazer um puta stand animal, como que as pessoas vão saber que você está na feira? Como que as pessoas vão saber que você tem um stand? Como os seguidores em rede social vão saber que você está na feira com um puta stand animal? Então, toda vez que a gente lembra de construção de imagem, construção de mensagem, construção de marca, não esqueça que a construção ela vem precedida da comunicação. Eu preciso comunicar para o consumidor o que eu estou fazendo. Eu preciso dizer para o consumidor o que eu estou fazendo. Eu preciso comunicar os meus programas de marketing, como diria o David Icke. Eu preciso comunicar as minhas iniciativas. E aí é onde entra a regra do 70-30.
Geralmente, os estudiosos viram que toda vez que você ia gastar em produção, você nunca poderia gastar mais em produção do que em comunicação. Então você teria, por exemplo, uma super Ferrari na sua casa, mas você só teria gasolina para andar 20 quilômetros. Ao longo desses 20 quilômetros, muitas pessoas iriam ver, você conseguiria desfilar tranquilamente no seu bairro, nos arredores, você conseguiria até mudar de bairro, mas depois você teria que voltar para sua casa. Então, o impacto de você andar de Ferrari num lugar de 20 quilômetros, num raio de 20 quilômetros que você tem que ir e voltar para sua casa, é muito menor do que se você tivesse comprado talvez uma Porsche e pegado o dinheiro para investir em mais gasolina, para que você pudesse agora andar com essa Porsche mais do que 20 quilômetros, se você andasse 200 quilômetros. E aí mais pessoas conseguiriam ver essa Porsche desfilando por onde você passar. Então essa regra do 70-30, ela define que todo investimento que vem pautado para publicidade, para comunicação, ele deve ser 70% destinado à mídia, ou seja, à comunicação, a investimento em mídia, em banner, em post patrocinado, em comercial de TV, em rádio, e 30% para a produção deste comercial, 30% para a produção deste evento, 30% para a produção dessa ação com influenciadores. Todo o resto deve ser usado para comunicar às pessoas que você está fazendo isso. Então essa regra do 70-30, ela visa amplificar o que você está fazendo hoje com sua marca para dar mais visibilidade para as pessoas do que você está fazendo. Esse é um erro muito comum nas empresas todas que eu passei, nos clientes todos que eu conversei. Existe uma necessidade, talvez, de fazer um mega stand muito bonito, que impressiona os diretores da empresa, que impressiona as pessoas que passam no lugar, mas no final passaram só 200 pessoas pelo stand porque elas não sabiam que a sua marca estava lá. Então essa regra de gastar mais do que produzir, gastar mais para produzir do que comunicar, essa regra do 70-30, ela veio justamente para fazer com que você sempre lembre que você não pode gastar mais para produzir do que comunicar. Lembre que a construção de mensagem, a construção de marca, a construção de awareness, consideração, preferência e essa disputa por atenção vai exigir que você tenha bastante presença em mídia, vai exigir que você tenha consistência, que você tenha frequência, que você tenha alcance. E isso custa muito dinheiro também. Além da produção já custar muito, né, você produzir um comercial hoje de 30 segundos que você quer veicular no Fantástico, no intervalo do Fantástico, por exemplo, vai custar muito. Só que se você não tem dinheiro para fazer a regra do 70-30, então a ideia talvez não seja fazer Fantástico. Talvez você tenha que dar alguns steps, alguns passos para trás, pensar num formato que você gaste menos, mas que com o dinheiro que você tenha de mídia você alcance mais gente, tenha mais consistência e tenha mais frequência. Então, essa regra, ela algumas vezes pode até variar. Algumas empresas gastam 60-40, mas nunca passa disso. É sempre 60-40 ou 70-30. Quando a sua marca está numa fase de awareness, que ela precisa se tornar conhecida, a ideia é que essa regra ela proporcionalmente tenha mais dinheiro para comunicar do que para produzir. Então você não gaste mais dinheiro numa fase de awareness, por exemplo, produzindo um comercial. Gaste mais dinheiro garantindo que ele tem uma veiculação em mais canais, uma veiculação com mais frequência, uma veiculação com mais consistência, para que você garanta que a sua marca vai ser conhecida por mais gente. Lembre que o objetivo da marca vem primeiro. Ali o seu objetivo, a mídia e a produção. Se a marca está no estágio de consideração, você talvez tenha que gastar bem menos ainda em produção e martelar mais nas mensagens que você precisa para construir consideração ou quebrar uma objeção ou quebrar alguma barreira. Então a mídia sempre vai ser mais forte nesse processo. Então lembre que quando você tiver um dinheiro, separe 70% para comunicar a sua iniciativa e 30% para produzir a sua iniciativa. E aí, essa regra, ela tem uma pegadinha muito boa, porque a maioria das pessoas falam assim, nossa, mas vamos lá, eu tenho R$1.000, vamos fazer uma analogia com R$1.000 aqui. Eu tenho R$1.000, quer dizer que eu vou ter que gastar 300 para fazer uma ação com o influenciador e 700, por exemplo, para comunicar essa ação com o influenciador. Eu não vou conseguir fazer um influenciador com R$300. Então, talvez esse já seja o primeiro indicativo que com R$1.000 você não deva nem fazer produção. Ou você faça uma ação com influenciadores. Talvez o que você tem que pagar esses R$300 é fazer um bom post, uma animação, uma ilustração legal e garantir que ele seja impulsionado com esses R$700. Ou seja, você não vai ter como fazer uma ação com influenciadores agora, porque você tem pouco dinheiro para produção. Você vai apelar para fazer um recurso que talvez seja visualmente atrativo para essas pessoas, e aí você gasta mais dinheiro comunicando para sua base, para sua audiência.
Então essa regra também te baliza em muitos aspectos. Eu gosto muito dela por isso, porque ela te faz pensar, faz, bom, se eu não tenho dinheiro para comunicar, o que eu vou fazer então? Eu vou ter que repensar a minha ação. Putz, eu queria estar num stand, mas eu não tenho dinheiro para comunicar que a marca vai estar nesse stand. Então pega um stand menor. Faz um stand com um acabamento um pouco menor, né? Um pouco com menos qualidade, não quer dizer que ele seja ruim, tá? Mas com menos qualidade e garante que você vai ter uma série de posts, uma série de rádio, uma série de TV comunicando a sua presença no evento, por exemplo. Então essa regrinha, além dela te ajudar a dividir a sua verba, ela te ajuda a ter uma consciência maior do que você pode ou não fazer, ou de que você deve ou não estar, onde você deve ou não estar. Se você não tem dinheiro, se a produção nesses 30% não é suficiente, então significa que você tem que revisar a sua ação. Você tem que revisar o lugar onde você vai e aí você volte a ter os seus 70% aí para garantir a comunicação. Lembre sempre, não esqueça, o desafio é construir marca na cabeça das pessoas. Se você não vai conseguir comunicar com elas, você vai desaparecer. O seu stand bonito vai ser muito bonito, mas pouca gente vai ter visto, beleza? E aí, uma outra coisa que acontece muito também, nesse aspecto do 70-30, é quando as marcas entendem, tudo bem, beleza, eu fiz meu 70-30. Vou usar o exemplo do R$1.000, que é a verba mais baixa que você pode ter. Então, digamos que você vai fazer R$1.000, eu vou gastar R$300 para fazer uma ilustração bem bonita e vou comunicar para minha base de seguidores aquela função, aquela feature, aquele serviço novo através daquela ilustração que eu comprei com R$700. Beleza, eu segui a regra, ufa, tranquilo, nossa, tô com a vida ganha agora, já fiz os meus 70-30, ouvi o podcast do Galileu, tô seguindo a regra dele, tô tranquilo. Não está tranquilo. E por que você não está tranquilo? Porque existe um segundo erro que acontece, mesmo você obedecendo a regra do 70-30, que é uma segunda premissa que você não pode fazer, que é a fragmentação de mídia com esses R$700. Já ouviu falar de fragmentação de mídia? Bom, a fragmentação de mídia é o seguinte. Quando você tem uma audiência que você precisa conversar, né, o seu público está presente em várias redes sociais. Digamos que o seu público esteja presente no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. E algumas vezes eles estejam presentes também em portais. Eles leiam ainda G1, UOL e Terra e todos esses portais. E aí você tem R$700. E aí você pensa, beleza, o meu público está em 4 lugares. Vamos pensar só em rede social para facilitar a explicação. Então ele tá no TikTok, ele tá no Instagram, ele tá no Facebook e ele tá no Twitter. Caramba, o meu público tá lá, já segui a regra do 70-30, então eu vou fazer o que o Galileu está mandando. Eu vou gastar mais dinheiro para comunicar e vou gastar menos dinheiro para produzir, porque eu vou garantir que minha marca vai ser conhecida. Estou numa fase de awareness, por exemplo. Então eu vou garantir que a minha marca é conhecida. Estou muito feliz, ouvi o meu professor, amei. Qual é o erro da fragmentação de mídia? É você pegar esses R$700 e dividir por 4. É você pegar esses R$700 e dividir por 4 redes sociais. Então imagina que quando você pega R$700 e divide por 4, o seu alcance é dividido por 4, a sua consistência é dividida por 4, a sua audiência é dividida por 4, e esse dinheiro acaba não sendo suficiente para falar com mais pessoas. Você entendeu qual que é o benefício no final das contas? Você tem a regra do 70-30, mas você no final fragmentou o seu dinheiro com 4 redes sociais diferentes, porque o seu público está presente em todas elas, mas você não tomou a decisão de pegar esse dinheiro e concentrar os esforços num lugar só. Então você fragmentou. Uma vez que você fragmenta a mídia, você prejudica todo o resto da estratégia de comunicação. Porque uma vez que você tem lá, vamos lá, o Twitter. Se eu fosse fazer uma campanha, né, vamos pensar nesse exemplo aí, vou fazer um exemplo. Eu sou de humanas, tá, gente? Sou de humanas, então eu vou fazer uma conta de R$800, que aí dividido por 4, fica 200 para cada, beleza. Vamos lá, digamos que eu pegue R$200 para fazer Twitter. Com R$200 eu tenho um alcance de 1.000 pessoas. E aí eu vou pegar R$200, eu tenho um alcance de 500 pessoas no Insta, pegar R$200 eu tenho um alcance de 1.000 pessoas no Facebook, e vou pegar R$200 eu tenho um alcance de 500 pessoas no TikTok. Então estamos falando aí de basicamente 1.400 pessoas. Beleza? Tranquilo. Era 200, 200, 500, 500, né? 1.000, 1.400. Show de bola. Essas pessoas, algumas vezes, podem estar em todas essas redes. Então, você vai falar com ela algumas vezes, né, no TikTok, e a mesma pessoa vai ser impactada no Instagram, por exemplo. Você limitou o seu alcance, então você só vai falar com 200 pessoas no Twitter, porque é o dinheiro que você tem. Beleza? Beleza. Uma vez que você fez isso, você, além de ter uma duplicidade, que algumas vezes você vai ter a mesma pessoa nas mesmas redes,
Ou você pode não ter a mesma pessoa nas mesmas redes, você vai falar com pessoas diferentes, mas você pegou o seu dinheiro e falou com 200 pessoas numa rede só. Se você tivesse simplesmente decidido quais são as redes prioritárias, então dessas 4, 2 são importantes para você, que é o Instagram e o Twitter, ao invés de você gastar R$ 200 em cada, você vai gastar R$ 500 em cada. E ao invés de você falar com 200 pessoas, você vai falar com 1.000 pessoas em cada. E aí você vai falar com 1.000 pessoas 3 vezes ou 2 vezes. Então, quando você divide a mídia em 4 partes, 4 pedaços, você fragmenta tudo isso e a sua marca vai aparecer pouquinho em cada rede. Ela vai falar com pouquinhas pessoas em cada rede. Legal, você vai falar, mas beleza, galera, eu tô presente em todas elas. Nossa, que legal, pensa. Se o usuário entrar no Twitter, eu tô lá. Se ele tá no Instagram, eu tô lá. Se eu entrar no Facebook, eu tô lá. Ele vai me ver. Tudo bem, ele pode até te ver, mas poucas pessoas vão ver, porque o seu dinheiro só conseguiu comprar o mínimo. Conseguiu comprar uma audiência bem pequena, conseguiu comprar uma frequência bem pequena. Talvez você só apareça uma vez com esse dinheiro. Só que quando você sai da fragmentação e escolhe 2 redes prioritárias e você simplesmente faz R$ 500 para cada, algumas vezes você vai garantir um alcance muito maior, com uma frequência muito maior. Claro que com esse exemplo de R$ 1.000, não tem como dar um exemplo que vai ser um alcance muito maior. Mas com certeza ele vai ser maior do que R$ 200. Você vai ter talvez uma audiência duplicada. Em um você falaria com 200 pessoas, em outro você falaria com 1.000 pessoas. E aí, para uma marca que está no objetivo de construção de presença, de imagem e construção de audiência, ela quer se tornar conhecida pelo seu público-alvo, é preferível que você tenha, então, 2 redes, coloque o dinheiro e concentre o dinheiro nessas 2 redes e alcance o máximo de pessoas possível. E aí você vai fazendo a conta. Claro, você quer alcançar muita gente, mas vai ter uma frequência baixa, equilibra isso. Então tenta ter uma frequência um pouco maior, fala com menos pessoas. Mas ainda assim, você saiu de 200 para R$ 500. Você vai ter muito mais impacto, muito mais potência. Eu estou dando um exemplo com R$ 1.000, então fica mais fácil de entender. Mas quando você pega um exemplo de R$ 100.000, muda muito o jogo. Porque aí, quando você está com um exemplo de R$ 100.000, você teria 25 mil, 25 mil, 25 mil, 25 mil. Você conseguiria falar com muita gente? Conseguiria, até com uma frequência bacana nessas 4 redes. Mas se você fizer 50 mil no Instagram e 50 mil no Facebook, você vai ser muito mais efetivo. Você vai alcançar muito mais gente. Você vai conseguir ter uma consistência muito maior. Porque você concentrou a sua verba de mídia. E aí, na regra do 70-30, você garante que você tem mais alcance possível dentro de uma única rede. E aí você, no ajuste lá, quem faz tráfego, aumenta mais a frequência, aumenta mais a consistência, fica mais tempo no ar. E aí você garante que a sua regra do 70-30 não foi simplesmente uma regra imposta, que você falou, beleza, dividi minha verba, fiz e beijo. Não. Agora eu tenho uma lógica. Lembre sempre, quanto mais fragmentado, pior. Porque o seu dinheiro vai sendo diluído, 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 ao ponto que você vai ter um alcance menor. E aí isso me leva a te ensinar uma outra coisa que eu já falei aqui também várias vezes, que é justamente a construção de imagem de marca que segue uma tríade. Então, uma vez que você tem uma tríade de alcance, consistência e frequência, essa tríade precisa funcionar e as 3 precisam parar de pé. Então, já falei, é uma tríade por quê? Porque uma depende da outra para funcionar. Não dá para você ter um excelente alcance, mas ter uma consistência de uma semana. Não dá para você ter uma consistência de 3 meses, mas só falar com uma pessoa uma vez por semana. Ou não dá para você falar com 1 milhão de pessoas uma vez só. Então, uma tríade, ela precisa estar sempre equilibrada para falar com as pessoas com uma consistência bacana, com um alcance bacana e com uma frequência bacana, para que você consiga construir marca. E aí, quando você fragmenta a mídia, você quebra essas tríades de alcance, consistência e frequência em muitos pedacinhos menores. Então, imagina que você sai dos seus R$ 50 mil no Instagram, passa a ter 25 mil, vai para uma outra rede e aí seu alcance, a sua consistência, sua frequência é quebrado também em outros pedacinhos fragmentados. Então, eu sempre prefiro, quando eu vou fazer alguma estratégia de comunicação, concentrar minha verba num lugar só. Prefiro concentrar a verba no lugar onde eu preciso que minha audiência esteja e ela seja impactada pela minha marca. Na verdade, eu vou gastar minha verba onde a minha audiência está e eu preciso que a minha marca seja impactada. Eu prefiro gastar mais dinheiro numa rede só e garantir que ela vai me ver 3 vezes por semana durante 2 meses do que eu garantir menos dinheiro e ela vai me ver só uma vez por semana durante 2 meses. Então, porque eu fragmentei a mídia e escolhi uma outra rede. Então, a regra do 70-30, além dela te balizar em como você deve dividir o seu investimento e lembrar sempre que você precisa comunicar para construir imagem, além de você também ter uma regra para escolher as suas ações e pensar,
Se eu não tenho dinheiro suficiente para produzir essa ação, então não vale eu fazer essa ação e você repensar a ação, você ainda tem uma regra que você consegue garantir uma consistência, um alcance e uma frequência de marca quando você entende que não dá para fragmentar. Beleza? Então leve em consideração essa regra sempre e não olhe para a regra de uma maneira fria. Ah, é só dividir 70-30 funciona. Tem uma lógica na escolha das redes também. E aí, quando você vai escolher as redes, tem as redes que vão ser mais caras, as redes que vão ser mais baratas, as redes que têm um custo por mil muito maior e que você vai falar com menos audiência, mas vai ser mais qualificada. Aqui a gente entra em um outro aspecto, que é um aspecto de mídia. Não é bem o foco daqui do podcast, né? Eu falo sempre sobre branding, construção de marca, mas quando você for trocar com um time de mídia ou de gestão de tráfego, lembre que esse CPM, esse custo por clique, esse CPL, ele vai fazer sentido para você e isso vai te balizar também na escolha de onde você vai fazer. Eu lembro de uma vez que eu estava tendo uma discussão para fazer o Waze, por exemplo. O Waze é uma mídia muito legal, ela é geolocalizada, ela pode fazer com que ajude tráfego para levar em uma loja física, porque aparece o seu endereço, a pessoa pode clicar no botão dirija até lá, ela pode mudar a rota, ela pode fazer uma parada. Então, é uma mídia, por exemplo, que funciona muito bem para lugares físicos, para drive-thrus de restaurantes, para exposições, para eventos. Você consegue usar muito bem. Só que o CPM dessa mídia é muito cara. O custo por 1.000 para aparecer numa mídia em Waze é mais caro quando você compara em relação ao Instagram, TikTok, etc. Claro, a gente não pode comparar banana com maçã. O Waze tem um propósito específico, a mídia tem um propósito específico dentro do Waze, TikTok tem outro, Instagram tem outro. Mas quando você precisa tomar uma decisão de falar, eu não tenho dinheiro para fazer tudo, e eu preciso escolher uma rede, olhar para esses aspectos de CPM, CPL, CPC, como que você vai fazer essa distribuição de mídia também vai te ajudar. Garanta sempre que a sua verba vai ser otimizada. Ela vai ter o melhor uso possível para que você consiga impactar e construir marca na cabeça do seu público-alvo. Beleza? E aí, eu preciso também pensar em uma outra coisa, estava olhando aqui na minha cola, que é organizar o meu dinheiro para conseguir ser consistente. E aí eu acho engraçado, né? Quando a gente fala sobre branding, construção de marca, todo mundo consegue dar pitaco, todo mundo acha que sabe fazer, todo mundo acha que é um negócio muito tranquilo, mas na realidade, olha a quantidade de coisas que a gente tem que levar em consideração. Tem que separar a verba da maneira correta, tem que avaliar se a ação que eu consigo fazer está dentro da minha verba de produção nos 30%, tem que entender se essa verba dos 70% não tem fragmentação, tem que entender se dentro das redes que eu escolhi faz sentido para construir a imagem de marca que eu preciso dentro daquela tríade. E depois você ainda tem que lembrar de um último aspecto, que esse é o mais importante, é que mesmo dentro desse 70-30, eu tenho que lembrar se esse dinheiro consegue me fazer ser consistente ao longo do ano. Então, quando você dividir a verba anual ou semestral, vamos pegar o exemplo de 100 mil. Se você tem a verba de 100 mil para 6 meses, a gente vai ter então 30 mil para produção, 70 mil para mídia. Esse 70 mil para mídia ainda tem que ser dividido por 6. Ou seja, vai dar um pouquinho aí mais do que 11 mil, 12 mil por mês. Ou seja, dentro dessa divisão de 12 mil por mês, você ainda tem que ver dentro de cada mês para não ter a fragmentação, porque esse dinheiro já vai ser dividido por 6 meses. Então, além a conta do 70-30, ela pode parecer meio mágica. Você fala, nossa, eu tenho 70 mil para gastar. Não, você tem 70 mil para gastar em 6 meses, o que dá menos de 12 mil por mês. E aí, se eu ainda pego os 12 mil e quebro em 4 redes, que eu vou colocar 3 mil em cada rede, ou seja, não vou conseguir falar mesmo com a minha audiência. Eu não vou conseguir falar de maneira consistente. Então, o último passo desse episódio, desse planejamento que eu estou falando da regra do 70-30, é justamente você olhar também para o calendário semestral, entender quais são os períodos de sazonalidade que você tem que concentrar a sua verba e aqueles períodos que você não precisa concentrar a sua verba. E lógico, dentro da regra do 70-30, você também precisa olhar se esses 30 você vai gastar, por exemplo. Eu vou gastar os meus 30% dos 6 primeiros meses do ano para fazer um comercial. E eu vou ficar 6 meses comunicando esse comercial. Ou se ao longo do ano eu vou fazer um comercial, um spot de rádio, depois uma ação com influencer, depois eu vou produzir brinde, depois eu vou fazer uma ação de sorteio. Se você também tem que olhar ao longo do calendário de 6 meses para ver se esses 30% também cabem nas suas ações, para que você também não fragmente esse dinheiro. E aí, quando você for fazer a divisão de mídia dos 70% que sobrou, você ainda tem que olhar e falar, bom, minha marca, por exemplo, a marca de picolés. E aí, janeiro, fevereiro e março são os meses mais importantes para mim. Então, dentro da regra do 70-30, da verba anual, digamos que você decidiu fazer um comercial de TV. E aí você vai veicular janeiro, fevereiro e março.
esse comercial vai ter que consumir 30% da sua verba. Vai. Só que aí você tem que enxergar os 6 meses. Ou seja, se eu tenho, dos 100 mil, eu tenho 30 mil para fazer um comercial e eu ainda tenho que trabalhar março, abril, maio, né, que eu ainda tenho o resto do ano para ficar falando para não desaparecer. Então, esses 30 mil significa que talvez eu tenha que gastar 20 para fazer o comercial e 10 eu tenho que deixar de reserva para as minhas próximas ações. Então, ainda dentro dos 30%, você ainda vai ter que fragmentar também as suas ações de produção para que você consiga garantir que a sua marca tenha assets novos, ou seja, ativos novos de marca, para serem trabalhados ao longo dos 6 meses. Aí você deve estar se perguntando, tá, Galileu, beleza. Mas eu tô aqui, então... Peraí, você falou de fragmentação de mídia. E agora você está me dizendo que você vai pegar esses 30% e dividir também em 6 meses e também vai fazer um monte de coisa com o dinheiro da produção? Sim, estou falando isso. Por quê? Porque produção, ele não o dinheiro que vai para a produção, ela não mexe com construção de imagem, alcance, consistência e frequência, como a mídia faz. O dinheiro de produção é o dinheiro em que você vai ter uma produção mais caprichada ou menos caprichada, mas você ainda segue tendo dinheiro para comunicar aquilo que você vai fazer. Então, na produção, você pode fragmentar um pouco. Pensar, desse 30 mil, eu vou gastar 20 mil para fazer um comercial de TV, vou comunicar janeiro a março, e depois de abril a junho, eu vou fazer só spot de rádio. E o resto desse meu dinheiro de produção, eu produzo vários spots de rádio e eu continuo com a minha verba forte comunicando agora em rádio. De novo, quanto mais fragmentação, pior. Quanto mais você vai quebrando a sua verba, vai sendo pior. Lembrem que eu já falei muito essa frase para vocês, eu vou repetir todo episódio, quanto for necessário, que o meu chefe me falou uma vez na Philips. Fewer, bigger and better. Fewer, menos. Bigger, maiores. Better, melhores. Quando você for fazer as suas ações, pensem sempre nessa lógica. Então, se eu tenho 6 meses para trabalhar e eu decido fazer um spot novo de rádio por mês, eu fragmentei a minha verba de produção em 6 vezes. Será que não seria melhor fazer só 3 spots de rádio e trabalhar 6 meses? E aí, este dinheiro que sobra, eu faço mais mídia? Será que não daria, então, para fazer um comercial de TV, um só, e comunicar 6 meses? E essa minha verba de produção inteira ser gasta só no comercial de TV? Então, pensem nesse racional também na fragmentação de produção, para que você otimize os ativos de marca que você tem. O ideal é nunca quebrar em tantas partes, porque vai ficar pior para você. Mas se você precisar por algum motivo, por causa de evento, ou algum patrocínio que foi fechado por uma outra área, que você vai ter que construir coisas, né? Digamos que você tem uma área de eventos que fechou um patrocínio num torneio. E aí você vai ter que fazer um stand. Aí a área de parcerias fechou um evento, que você vai ter que ter um stand lá também. Daí alguém de influência fechou um influenciador que você vai precisar fazer e vai ter que mandar uma caixa para ele. As áreas vão te dar essas iniciativas. Às vezes elas fecharam por lá, fizeram uma permuta, elas usaram a verba que elas tinham para conseguir garantir isso. Beleza. Então, se você vai ter que receber essas demandas, você vai ter que fazer caber esse dinheiro, então tenta fazer alguma coisa que dê para você otimizar ao máximo. Então, será que dá para fazer o mesmo stand em todos os eventos, para você não ter que gastar mais produção para fazer um novo stand? Então vai ser um stand móvel, vai ser um carrinho, o que seja. Nossa, eu vou fazer um spot de rádio. Ou vou fazer uma vinheta de 30 segundos, animado, uma vinheta de 30 segundos de animação. Será que eu não consigo passar essa vinheta no evento, no torneio, no teatro, na abertura de um show? Será que eu não consigo usar a mesma vinheta em todos os lugares? Isso faz com que você economize. Segundo, faz com que você seja consistente e você trabalhe bem os seus ativos de marca. Um grande erro também é criar muitos ativos de marca e não ter dinheiro para comunicá-los. Então, eu vou fazer um e-book, vou fazer uma tenda, vou fazer um post, vou fazer uma ação com influenciador, vou fazer um vídeo, vou fazer um motion. E aí você tem 12 assets e você só tem dinheiro para comunicar, malemar 3 ou 4. Então, se você tem uma demanda externa de uma área, tudo bem. Faça o máximo que você puder para otimizar a criação dos ativos de marca. Criou uma vinheta, use essa vinheta o máximo de tempo que você puder, o máximo de eventos que você puder, o máximo de coisas que você conseguir aplicar. Nossa, a vinheta dá para aparecer aqui no Branding Tudo Podcast, aqui na tela? A mesma vinheta que foi para a abertura do show da Sandy em São Paulo? Dá. A gente só precisa legendar e vai tirar o áudio. Beleza, então usa a mesma vinheta. A gente sempre fazia isso. Assim, todas as marcas que eu trabalho hoje na consultoria, e que eu trabalhei como CLT, a gente pegava o mesmo asset, né, o mesmo ativo de marca, e eu picotava ele para usar sempre.
Então, quando eu fiz um comercial de TV, por exemplo, o comercial tinha 30 segundos, tinha uma versão de 60 segundos. Eu fiz uma versão de 15 segundos, uma versão de 7 segundos, uma versão de 5 segundos, uma versão com legenda, uma versão sem legenda, uma versão com áudio, uma versão sem áudio, uma versão animada, uma versão sem animação, para poder usar em tudo que era lugar. E aí, o ano inteiro era assim. A área de eventos fechou um patrocínio, vai ter uma vinheta de 15 segundos passando no telão sem áudio. Vamos usar a campanha e colocar a mesma vinheta. Nossa, a gente fechou o peão de Barretos, etc. Tem contexto com o evento? Tem. A mensagem que a gente vai trabalhar segue a mesma vinheta. Não fica construindo coisas novas todas as vezes que você fizer um patrocínio. Você vai gastar muito dinheiro em produção. E aí, no final do ano, quando você pegar essa verba, você vai ver que você gastou mais dinheiro para produzir os ativos de marca do que para comunicar os ativos de marca. E para finalizar, meu gatilho que foi dado no início desse episódio é a dica de milhões. A dica que você pode cortar aqui, ó, plim, plim. Você corta só esse pedaço e você vai aprender muito com esse pedaço, beleza? Os editores aqui depois vão fazer esses cortes que eu sei, então assim, a gente vai ter uma dica que vai caber em 1 minuto e 30. Tenho certeza que vai ser o formato do Reels. Bora lá. Uma coisa que eu escuto muito de vocês, nem todo mundo que me segue trabalha em multinacional e tem muito dinheiro. Às vezes são médias empresas, às vezes são empresas até grandes, mas que não têm verba para fazer branding, ou que têm até verba, mas não querem fazer branding, querem fazer outras coisas. Então, uma dica que eu quero deixar para vocês é a dica para quem tem pouca verba para comunicação, tá? Para fazer mídia. Fazer produção não tem jeito, gente. Se você não tem dinheiro para produzir um comercial de TV, você não faz um comercial de TV. E aí a dica é você substituir o comercial por uma vinheta, por uma animação, por um motion, por uma colagem de fotos. É você tentar baratear um vídeo. Mas ele não é um comercial de TV, ele é uma adaptação. Então, para produção, você tem que ter um dinheirinho para fazer isso, não tem jeito. Então, na regra do 70-30, você tem que deixar esse dinheirinho separado para você criar os ativos. Se você só conseguir fazer um ativo, beleza, não tem problema nenhum. Faça esse ativo e pense que ele tem que ser multiuso. Então, vamos dar um exemplo que você só tem dinheiro para fazer um Reels. Um Reels para sua marca. Esse Reels ele vai ter áudio e vai ter animação. Então, digamos que você gravou esse um Reels. Esse Reels apresenta o seu produto, fala 3 características sobre ele, tem assinatura de marca e um call to action levando para o site. Beleza? Pega esse Reels e picota ele em vários outros ativos. Então, extrai o áudio e faz uma vinheta para rádio. Pega esse Reels, legenda para os lugares que não puder ser som e faz uma versão 16:9 para passar num telão. Fez esse Reels para o Instagram, 9:16, beleza. Faz a versão com áudio, faz a versão sem áudio com legenda, faz a versão com áudio com legenda. Picota esse asset e faz o máximo que você puder. Dá para fazer alguma imagem estática, um GIF, uma animação? Faz também. Dá para transformar isso num banner animado para ser veiculado em portal? Vamos fazer essa animação também. Então, otimiza esse um Reels e cria todos os formatos que você puder, beleza? Quando você for fazer a mídia, já que você tem pouco dinheiro para comunicar, tem uma regrinha não, tem uma dica que eu gosto de usar muito e que poucas pessoas sabem disso. Digamos que você é uma marca que é pequena, né, ou média, e que você acaba tendo pouco dinheiro para mídia e você tem um perfil no Instagram. Dá para você fazer uma segmentação dentro do Instagram, que é criar um público personalizado. Já estou entrando aqui nas dicas de marketing digital, vocês estão vendo, né? Que é criar um público personalizado. O que isso significa? Dá para você criar um público apenas pelas pessoas que seguem o perfil da sua marca no Instagram. Ou você pode criar um público personalizado de pessoas que interagiram com o seu perfil. Deram um like, comentaram, mandaram para alguém ou salvaram um post. Ou você pode fazer só realmente a segmentação para quem te segue. Se você tiver um número bom o suficiente, você consegue criar uma segmentação só para quem te segue. E aí você pega esse ativo de marca que você criou, esse Reels, e você impulsiona só para essa audiência. Você impulsiona só para esse público. Ou o público que interagiu com sua marca, de alguma maneira, nos últimos X tempos, você consegue definir isso, nos últimos 3 meses, nos últimos 1 ano, e você consegue definir só para quem te segue. E aí você patrocina esses conteúdos. Eu estou usando o exemplo do Instagram aqui, porque é uma mídia que todo mundo está presente hoje, é uma mídia muito forte, onde as marcas estão, onde as pessoas estão, passam muito tempo. Mas você consegue fazer essa segmentação só para essa base. E aí você fala, beleza, então por que essa dica de milhões ela é valiosa, ela é de ouro? Porque quando você faz a segmentação só para sua base, que te segue, por exemplo, você tem, pessoas que já estão interessadas na sua marca. Elas já te seguem, elas já te acompanham. Pode ser que elas não estejam vendo seus posts nos últimos meses, porque o algoritmo não entregou. Pode ser que isso esteja acontecendo. Mas ela já te segue, ela já apresenta uma predisposição para receber conteúdos seus.
Se você pega uma audiência que já curtiu, comentou, salvou, compartilhou com alguém, ela também se engajou com o conteúdo que você mesmo já ofereceu. Então, esse público ele está mais aquecido, ele está mais propenso a ter a construção de marca na cabeça dele, muito mais forte, porque ele está aberto, ele já deu um sinal que ele tem interesse. Principalmente para as pessoas que seguem. E aí, quando você vai impulsionar só para a sua base, o custo por 1.000, o custo por usuário que vai ser impactado é muito menor do que você fazer uma segmentação de mar aberto, que é aquela segmentação de pessoas que ainda não conhecem a sua marca, por exemplo, e elas vão passar a conhecer a partir daquele anúncio. Quando as pessoas não conhecem a sua marca, a gente vai ter que ter um alcance alto, uma frequência alta, uma consistência alta para construir imagem na cabeça dela, para ela considerar você, para ela te conhecer, entrar no site, tentar comprar um produto. Quando você pega uma audiência que já está na sua base, uma audiência que já te seguiu, ela pode não ser seu cliente, mas ela já te seguiu, e você tem um custo muito menor para isso acontecer, você consegue pelo menos converter mais para quem já está dentro da sua base do que para fora. Então é uma estratégia que você talvez pode trabalhar para aumentar o ticket de um produto, para aumentar o ticket de vendas, né? Essa pessoa compra só R$100. Quando eu passo a falar com ela com mais frequência, eu fazer uma oferta específica, um ativo de marca específico para ela, pode ser que ela compre mais. Então falar com sua base é falar com uma base que está predisposta. E aí, para construir marca na cabeça dessas pessoas é muito mais fácil. Então, eu sendo você, se você quer realmente construir uma marca onde você tem pouco dinheiro, pouca verba, fale com quem já tem interesse em estar com você. Segmente a sua audiência nesse perfil, nesse público personalizado. E impulsione esse asset para essas pessoas. Essas pessoas já estão na sua base. Ao invés de você gastar energia para convencer alguém que tem que confiar em você, essas pessoas que já estão te seguindo, elas já demonstraram minimamente que querem te conhecer. É um público muito mais propenso a facilitar a construção de marca e comprar um produto seu. Então, essa é a dica de milhões. Se você realmente quer conversar com uma audiência, tem pouco dinheiro e você quer resultados mais efetivos, é melhor construir marca com quem está predisposto a falar com você do que uma pessoa que nunca ouviu falar de você. Ela prestar atenção. Você vai gastar muito mais dinheiro para falar com essa audiência. Então, essa é uma dica de milhões, assim. Pouca gente usa. Eu faço bastante meu uso, principalmente nos lançamentos de BDP. Então, é muito mais vantajoso eu falar com quem me segue para comprar o meu curso do que com quem não me segue. Quem não me segue vai ter que entrar no meu perfil, ver o meu conteúdo, decidir se gosta, decidir se confia, decidir se acompanha e decidir que segue ou não. Quem já me segue, quem já acompanha os meus conteúdos, o máximo que ela tem que fazer é conhecer o BDP, entrar na landing page, mas ela já sabe quem sou eu, ela já fala comigo todos os dias, ela já me vê nos stories, porque não só eu patrocino conteúdos para minha base quando eu preciso, mas também os meus próprios posts, quando eu vejo que não está alcançando a minha própria base de seguidores, eu também impulsiono para essa base continuar recebendo. Lembra, eu tenho uma estratégia de construção de lembrança de marca. Então, se o algoritmo não entrega para mim, para as pessoas que me seguem, que é isso que o Instagram faz, mesmo que a pessoa te siga, ela não vai te ver, eu impulsiono verba para que essas pessoas continuem me vendo. E se elas continuam me vendo, elas continuam construindo imagens sobre mim. E aí, quando eu faço um conteúdo específico promocional de um produto, por exemplo, ela já está muito mais propensa a comprar, muito mais propensa a estar comigo. Então, usa essa dica, é a melhor dica para quem tem pouco dinheiro, gente. É uma maneira ótima falar com quem já te ama, falar com quem já te segue, falar com quem já está predisposto. Não gaste energia para falar com quem não te conhece. É muito mais caro falar com quem não te conhece do que com quem já te conhece. Ah, mas eu estou falando com minha própria base, não estou crescendo. Eu não estou construindo awareness, porque eu já estou falando com quem já me segue. Um fato, você está falando com quem já te segue. Só que aí a sua estratégia de marketing para essa estratégia de publicidade, de falar com quem já te segue, ela precisa ter um outro viés de construção de mensagem. Aí você não está mais construindo awareness com essa base. Você está construindo talvez consideração. Você está construindo awareness de um produto novo, de um lançamento novo. E aí você tem que ter uma mensagem específica pensando no público personalizado. O público personalizado tem esse nome, não é por acaso. Você precisa personalizar uma mensagem para esta audiência. A audiência já te conhece? Beleza. Então, o que você tem que falar com ela para ela continuar comprando, para ela voltar a comprar, para ela voltar a te consumir, voltar a te considerar? É isso que você vai ter que trabalhar na sua mensagem, beleza? E aí, minha gente, a gente vai chegando no final desse episódio. Eu espero que você tenha aprendido muito nessa regra do 70-30, você tenha conseguido entender a lógica por trás. Porque mais do que ensinar a regra e você anotar num caderno,
O Galileu ensinou que é 70 mídia, 30 produção, esse 70 não tem fragmento. Entendam uma lógica, entendam um racional. É isso que eu sempre gosto de fazer nos meus conteúdos. Não é simplesmente passar uma regra que vocês anotem e vocês executem, mas entendam a lógica por trás. Por que é ruim fragmentar mídia? Por que é ruim não ter dinheiro para comunicar? Por que é necessário dividir sua verba antes? Por que é necessário pensar em 6 meses e não em um mês só? Entendendo essa lógica, vai ser muito mais fácil construir marca. Então, eu quero agradecer demais a você que chegou até aqui no finalzinho do episódio, você que está me acompanhando no Branding Tudo Podcast desde 2022. Provavelmente você está ouvindo esse episódio, hoje vai ser no dia 17/1, um dia antes do Branding Tudo Podcast completar 1 ano de existência, e agora numa versão repaginada. Você vai ver em breve em vídeo no canal do YouTube, essa belíssima imagem aqui falando com você. Então, assim, muito obrigado pela audiência, a gente está completando 1 ano juntos. Não esquece de dar 5 estrelinhas nesse podcast, na sua plataforma favorita. É bem fácil, é só entrar no Spotify, por exemplo, lá no podcast. Embaixo do podcast tem um botão seguindo e do lado tem o botão das estrelinhas. Já dá 5 estrelinhas lá, que vai ser muito bom. E depois, não esqueça de mandar para pelo menos 3 amigos conhecerem o Branding Tudo Podcast. Se vocês querem continuar sendo cidadãos da Galileia esse ano e não perderem um passaporte, por favor, você precisa mandar para 3 pessoas. Porque se você não mandar, meus queridos, se você não mandar, você vai perder o passaporte, aí você vai ser bloqueado do Instagram, bloqueado do podcast, bloqueado do site. Você não vai poder consumir conteúdo nenhum. E eu tenho certeza que você quer continuar entrando nesse vilarejo. Você quer continuar carimbando seu passaporte. Então, manda para os seus amigos. Não esquece, lista de espera do BDP aberta da turma 9, março de 2023. Logo menos eu libero as datas todas das aulas, masterclass, professores convidados. Mas entra em galileonogueira.com/BDP, se inscreve para não perder as vagas. A última turma lotou, eu já falei para vocês isso, lotou. E você não vai perder, não vai querer ficar de fora, beleza? Um abraço e eu te vejo no próximo Branding Tudo Podcast.